Boa noite, amada igreja. Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Quero convidar os irmãos a se chegarem, a achar nos seus lugares, para nós darmos início ao nosso culto de adoração ao Senhor. Queria ler com os irmãos o Salmo de número 147. Nós possamos refletir essa palavra. Salmo 147. Amém? Está sendo projetado aqui também. Louvado seja o Senhor. Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Como é agradável e apropriado. O Senhor reconstrói Jerusalém e traz os exilados de volta a Israel. Ele cura os de coração quebrantado e enfaixa suas feridas. Conta as estrelas e chama cada uma pelo nome. Nosso Senhor é grande, seu poder é absoluto. É impossível medir seu entendimento. O Senhor protege os humildes, mas lança os perversos no pó. Cantem com ação de graças ao Senhor. Canta ao nosso Deus louvores com a harpa. Ele cobre o céu de nuvens, provê chuva para a terra e faz o capim crescer nos montes. Alimenta os animais selvagens e dá de comer aos filhotes dos corvos quando pedem. Seu prazer não está na força do cavalo, nem no poder humano. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que põem a esperança em seu amor. Exalte o Senhor, ó Jerusalém, louve seu Deus, ó Sião, pois ele reforçou as trancas de suas portas e abençoou seus filhos dentro de seus muros. Ele conserva a paz em suas fronteiras e satisfaz sua fome com o melhor trigo. Ele envia suas ordens ao mundo e sua palavra corre veloz. Envia a neve como lã branca e espalha geada sobre a terra como cinzas. Lança granizo como pedras. Quem é capaz de suportar o frio intenso? Então, por sua ordem, tudo se dissolve. Envia seus ventos, o gelo derrete. Ele revelou a sua palavra a Jacó. Fez decretos e estatutos a Israel. Não fez o mesmo com nenhuma outra nação. Elas não conhecem os seus estatutos. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nosso Deus é tão grande, Ele é tão exaltado nesse salmo aqui, que vai dizer que Ele conta as estrelas e chama uma por uma pelo nome. E o Senhor, Ele é tão misericordioso que Ele separou um povo para si. E nós podemos hoje fazer parte desse povo pela fé em Jesus Cristo. E, irmãos, se nós queremos agradar a Deus, se nós queremos levar um verdadeiro louvor ao Senhor, nós vemos aqui que o Senhor, Ele não se agrada da força do cavalo, nem do poder humano, mas dos que temem o Senhor, dos que põem a esperança em seu amor. Ele coloca todas as suas esperanças no Senhor e no seu ungido, Cristo Jesus. Quebrante seu coração diante dele, para que você seja curado e transformado pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar ao nosso Deus? Feche seus olhos e pense tudo o que aconteceu até aqui. Examine sua vida. Pense cada vez que você tropeçou, cada vez que você acertou, que você possa deixar isso nos pés do Senhor, que você possa se quebrantar e que você possa louvar o Senhor, que você possa adorá-lo, contemplar a face do Senhor e ser transformado por ela. Irmãos, se deleitem na presença do Senhor, se constranjam, permita que o Senhor se transforme por completo. Santo Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, não leve em consideração as nossas dívidas, ó Pai, os nossos pecados. Nós estamos aqui hoje com um único intuito, uma única vontade de adorar e agradecer o nome do Senhor, ó Pai. Sonda o nosso coração, nos conhece,
quebranta-nos na tua presença e que nós possamos levar uma adoração digna ao Senhor, não só de meras palavras ao vento, mas que o nosso coração esteja em Ti, meu Deus. Nós possamos honrá-lo não só com os lábios, mas com o coração, com as nossas atitudes. Que o Senhor seja no centro das nossas vidas, comandando e guiando todos os nossos passos, ó Deus. Nós possamos nos deleitar no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Essa primeira canção que nós vamos cantar, ela vai ser uma boa parte, e ela vai falar sobre a passagem que Jesus teve com Maria, irmã de Lázaro, e Marta. E ele vai falar que Maria, ela escolheu a boa parte por estar nos pés do Senhor Jesus. E hoje, nós devemos ser como Maria. Nós devemos estar aos pés de Jesus, escutando tudo o que Ele nos diz, tudo o que Ele quer trazer para nós. Nós devemos contemplar a sua face e seus ensinamentos. Nós possamos nos deleitar na sua presença. Amém? Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés.
por amor a você, por amor a todos nós. Nós vamos cantar e homenagear o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Galileu. Nós vamos cantar agora uma canção que vai falar sobre quem Cristo é. Quem Cristo é? Ele é o retrato do nosso Deus, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o Senhor sobre toda a criação. Vamos cantar a quem Ele é e o que o seu sacrifício fez por nós, que restaurou a nossa paz com Deus. Nós que éramos inimigos e alvos da ira de Deus, o nosso Senhor restaurou essa comunhão, essa paz que nós tínhamos com o nosso Senhor.
sobre a dependência de nós, a importância de nós dependermos de Jesus. Essa canção vai falar sobre aquela mulher samaritana, lá no poço de Jacó, que Jesus se encontra com ela e ela fala, Jesus fala para ela, na verdade, que se ela beber da água que ele oferece, ela nunca mais terá sede, nunca mais vai precisar voltar àquele lugar buscar água, porque ele é a água viva, irmãos. Nós procuramos diversas vezes em cisternas furadas,
mas esquecemos que o nosso Deus é fonte de água viva, que jorra para a eternidade. Vamos louvar a nosso Senhor e cantar essa canção. Sede que havia em mim.
a fonte da nossa vida, Ele é a água que joga para a eternidade, Ele que nos dá a vida eterna, Ele que nos dá o perdão dos nossos pecados, irmãos. Vamos nos render sempre em adoração ao nosso Senhor Jesus, porque Ele é misericordioso, Ele nos deu graça, Ele nos deu dessa água que joga para a eternidade. Amém? Quero ler com os irmãos a palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 5. Moisés voltar para o Egito, e ali agora Moisés foi até o faraó para dar a mensagem que Deus havia dado a ele. E diante daquela mensagem, o faraó não deu ouvidos a Moisés, mas ele vai endurecer o seu coração e vai trazer um peso ainda maior para os israelitas, de forma que todos os israelitas ficaram revoltados contra Moisés e Arão, porque eles foram até lá levar a libertação para o povo, mas o povo se sentiu mais oprimido a partir daquele momento. Então, essa passagem que nós vamos ler é exatamente esse momento que Moisés, o primeiro momento em que Moisés chega até Faraó para levar a mensagem de Deus até aquele povo. Então, Êxodo capítulo 5, a partir do versículo de número 20, diz assim a palavra do Senhor: quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera dele, e lhes disseram: olha o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante do seu servo, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? E por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa o deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Falou mais Deus a Moisés, ele disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Só uma explicação aqui, irmãos. Hoje pela manhã a gente falou para os irmãos sobre essa revelação de Deus. Então o nome que Deus apresenta a Abraão, Isaque e Jacó é El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Deus não havia revelado o seu nome. Agora, a Moisés, Deus revela o seu nome, que é Yahvé, ou Jeová, Yahweh, depende aí da forma como é traduzido, transliterado o nome do Senhor. Mas esse nome que os irmãos conhecem, que é o nome de Jeová, que é o nome santo. E nenhum israelita pronunciava esse nome, então eles não tinham ousadia de pronunciar o nome de Deus, porque havia um mandamento que dizia que não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, então eles não pronunciavam o nome de Deus de forma alguma. Eles falavam a palavra Senhor, mas não a palavra Yahvé, quando se referiam a Deus. Então aqui Deus está falando com Moisés, e ele fala para Moisés sobre essa diferença. Eu revelei lá atrás como El Shaddai, mas agora estou revelando a você e ao povo de Israel como Jeová. Eu sou o mesmo Deus. Eu falei com Abraão lá atrás, mas estou falando agora, me lembrando da aliança. Então Deus já faz menção da aliança. Versículo 4: também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braços estendidos e com grandes manifestações de julgamento. Tornar-vos-ei meu povo, e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor.
Desse modo, falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Eu não sei falar bem. Não obstante, falou o Senhor a Moisés e Arão, e lhes deu um mandamento para os filhos de Israel, para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Amém, irmãos. Nós vamos orar ao Senhor. Se você puder se ajoelhar nesse momento, vamos falar com o Senhor agora. Peça ao Senhor para que essa palavra possa alcançar o seu coração, que você consiga entender o plano de Deus, o plano maior do Senhor para toda a humanidade, mas também o plano pessoal de Deus para a sua própria vida. Deus amado, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado por esse momento maravilhoso aqui reunidos em Tua presença. Louvamos ao Senhor por podermos cantar, exaltar o Teu nome com as canções. E agora também, Pai, te louvamos pela Tua palavra. E suplicamos ao Senhor, pela Tua graça e misericórdia, que esta palavra, Senhor, possa trazer vida, trazer libertação, saciar a sede do Teu povo, a Deus, e também levar-nos a cumprir o chamado, a cumprir o propósito, a cumprir a missão que o Senhor deixou para nós como igreja do Senhor. Tenha misericórdia, Deus, não permita vivermos uma vida obstinada, uma vida distante da Tua vontade, do Teu propósito, mas que sim, Pai, cada um aqui consiga entender, ó Deus, submeter a Tua vontade para servir ao Senhor e glorificar o Teu nome. É o que eu peço ao Senhor nesse momento e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Então, esse momento na vida de Moisés, também na vida do povo de Israel, é um momento muito difícil que esse povo estava enfrentando. Já era um povo escravo, há 400 anos estava ali servindo a Faraó. José foi o primeiro que foi para o Egito, depois os filhos de Jacó foram também para o Egito, mas eles eram um povo que estava debaixo ali de um cuidado daquele Faraó que conhecia José. José se tornou governador do Egito, então o seu povo, seus irmãos, eram bem-vindos no Egito. Se tornaram um povo próximo, um povo abençoado naquela terra. Mas com o passar dos anos, irmãos, aquele Faraó morreu, José morreu, e agora então veio uma escravidão, porque o Faraó ficou com medo. Aquele povo estava crescendo, se multiplicando, prosperando, ficou com medo do que aconteceria se aquele povo continuasse tendo tanto poder. E então decidiu tornar aquele povo um povo escravo. Passaram-se então esses 400 anos. E agora Deus, uma linguagem humana, para identificarmos o que Deus estava fazendo ali, a Bíblia vai dizer que Deus se lembrou da aliança. Deus não havia se esquecido da aliança. Deus sempre se lembrou da aliança, mas uma forma de nós entendermos o que estava acontecendo, uma forma de colocar o sentimento de Deus para a gente conseguir compreender a palavra do Senhor. Então Deus se lembrar da aliança significa que Deus agora estava cumprindo o seu propósito, cumprindo o seu plano. O tempo havia se cumprido, estabelecido por Deus, para que agora esse povo pudesse sair do Egito com segurança, como um povo que realmente ia possuir a terra prometida. Então, Deus vai fazer essa grande obra. Mas nesse primeiro momento, irmãos, nós vimos uma situação extrema de derrota, de sofrimento, de angústia para aquele povo. Um povo que já estava escravizado, irmãos, que já não tinha uma recompensa pelo seu trabalho, apenas recebia o alimento como pagamento pelo seu trabalho. E agora, nessa situação de sofrimento,
quando Moisés aparece, enviado por Deus, Faraó aumenta ainda mais o trabalho. Aquele povo recebia palha para produzir tijolos. Então eles amassavam no barro, misturavam com palha. Mas a palha vinha, as pessoas, os egípcios, traziam palha para eles. Mas quando Moisés vai falar com o Faraó fala, já que vocês estão assim tão ociosos, com tempo para poder ir adorar a Deus, vou dar mais um serviço para vocês então. A partir de hoje, vocês vão recolher a palha para produzir tijolos. E vocês vão produzir a mesma quantidade de tijolos que vocês já produziam antes, quando recebiam a palha. Já que vocês estão tão assim obstinados, tão sossegados, com tanto tempo disponível, então aquele Faraó endurece o seu coração e pesa ainda mais a sua mão sobre aquele povo. Então essa é a situação, irmãos. Talvez você já tenha ouvido alguém falar: se você for para a igreja, vai ficar mais difícil para você, sua vida vai piorar. Se você batizar, vai vir uma tempestade sobre a sua vida. Coisas assim que às vezes as pessoas falam: se você começar a orar, o inimigo vai se levantar com fúria contra você. São situações assim, irmãos, que nós ouvimos falar. Quando nós tentamos nos aproximar de Deus, quando temos alguma atitude para nos aproximar do Senhor, há um pessimismo já, uma ideia de que as coisas vão piorar. Se você se apresentar para desenvolver um ministério, ou fazer alguma oração, ou até mesmo se batizar, que seja, já tem uma ideia pessimista nesse sentido, irmãos. Mas essa ideia, é claro que ela não é uma ideia totalmente equivocada, irmãos. Existe um fundo aqui de verdade. De fato, nós vemos que quando Moisés se apresenta para Faraó, a situação piorou. E aquele povo que já estava sofrido, teve mais sofrimento ainda, mais peso. Nós vamos ver na oração de Moisés, irmão, que Moisés ele vai colocar a culpa toda em Deus. Vai falar: Senhor, o seu povo já é um povo sofrido nessa terra, um povo escravizado nessa terra, oprimido. E os irmãos se lembram que lá atrás Moisés havia matado um egípcio porque ele estava ofendendo o israelita. Então Moisés já tinha uma ideia de ser um libertário, de fazer justiça ao seu povo. Só que aí, inicialmente, Moisés queria fazer justiça com as suas próprias mãos, com a sua força. E agora Moisés volta para o Egito, enviado por Deus, não para fazer justiça com as suas mãos, mas para que Deus fizesse justiça através da vida de Moisés. Então nós olhamos, irmãos, muitas vezes para a realidade que nós vivemos, para a sociedade, até mesmo para a nossa própria vida, e nós temos um pensamento semelhante, porque nós vemos um sacrifício, nós vemos as coisas piorando a cada dia, e temos essa impressão de que as coisas não podem melhorar, e parece que tudo está piorando, está ficando mais pesado a cada dia. Mas Deus olha para aquele povo, tem uma situação de escravidão, e Deus prepara, irmãos, algo maravilhoso, algo brilhante, para que aquela nação agora saísse da escravidão, que aquela nação tivesse um futuro de liberdade, um futuro onde eles morassem na sua própria terra, cultivassem suas plantações, tivessem prosperidade, fossem senhores. A própria bênção do Senhor vai falar no livro de Deuteronômio que aquela nação estaria como cabeça e não como cauda. Deus estava prometendo uma bênção de prosperidade, uma bênção de grandeza para aquela nação, se eles obedecessem às orientações do Senhor. Então esse era o plano de Deus, era o que Deus queria para aquela nação. Mas olhando para o nosso olhar humano, aquele povo que estava vivendo aquilo naquele momento não conseguia ver isso. Eles só olhavam para o sofrimento que eles estavam enfrentando, só olhavam para as destruições, para as derrotas, para as perdas. Eles não conseguiam olhar e contemplar o plano de Deus. E quando Moisés, irmãos, então vai falar com esse povo, pela ordem de Deus, Moisés se aproxima deles para poder falar com eles sobre aquilo que estava acontecendo. Eles não deram crédito a Moisés, não ouviram a voz de Moisés. Eles simplesmente ignoraram. E eles ainda vão culpar Moisés pelo sofrimento que eles estavam passando. Olha, Moisés, depois que você chegou aqui, depois que você voltou para o Egito, as coisas só pioraram para nós. Você podia voltar lá para o deserto
continuar cuidando de ovelhas lá, porque lá estava melhor a situação. Você ter vindo para cá só trouxe sofrimento para nós. A rejeição, irmãos, é um dos sentimentos mais difíceis da gente conseguir digerir, conseguir lidar com esse sentimento, quando você se sente rejeitado. Quando as coisas boas que você tenta fazer, as coisas certas que você tenta fazer, não são recebidas da forma como você gostaria que fosse, da forma como você planejou que acontecesse. E Moisés está enfrentando isso agora, essa rejeição, esse sofrimento. Mas o que Moisés vai fazer? Moisés não sai dali derrotado, ele não sai dali em desespero, ele não sai dali frustrado e fala assim: nunca mais eu vou orar, nunca mais eu vou falar com Deus, nunca mais eu vou querer saber dessa nação. Não, irmãos, Moisés foi orar ao Senhor, mesmo que ele tenha falado para Deus coisas que não são verdade sobre Deus, mas ele fala para Deus o que ele estava sentindo naquele momento. Embora não fosse a verdade sobre Deus, era o que estava no coração de Moisés, era a mensagem que ele havia recebido também do próprio povo, do próprio faraó. E Moisés vai falar isso para Deus. Então, irmãos, no capítulo 5, versículo 23, nós temos a oração de Moisés, versículo 22, aliás, desde o capítulo 5, verso 22, diz assim: então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? E por que me enviaste? Pois desde que me apresentei ao faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu, de nenhuma sorte, livraste o teu povo, ou tu não tens feito nada para livrar o teu povo. Essa foi a oração de Moisés. Aqui, 2 versículos, sintetizando essa oração, apresentando para nós o que estava no coração de Moisés e como ele falou com o Senhor. Talvez você já tenha feito alguma oração assim para Deus, mas o fato é, irmãos, nós precisamos nos aproximar do Senhor. Você precisa levar a Deus as suas dificuldades, os seus anseios, as suas lutas, as suas aflições, até mesmo as suas frustrações. Precisamos levar ao Senhor, apresentar diante do Senhor. Então nós temos aqui uma grande diferença entre a atitude de Moisés e a atitude dos anciãos, dos capatazes. Algumas pessoas falam capatazes, que eram israelitas que estavam cuidando da nação de Israel, estavam sob a supervisão de alguns homens para poder fabricar tijolos. E eles vão até Faraó, vão lá conversar com o Faraó. Então esses homens, que eram chamados de capatazes, não foram até Moisés falar: Moisés, vamos fazer uma reunião de oração, vamos chamar os anciãos da nossa nação, vamos buscar a Deus, porque a situação está piorando, Moisés. Não, irmãos, eles foram até Faraó. Quando eles vão até Faraó, Faraó endurece o seu coração e pesa mais o jugo sobre aquele povo. Agora preste atenção: se ao invés de irem até Faraó, esses capatazes fossem até Moisés, reunissem os anciãos de Israel e começassem a clamar ao Senhor: ó Deus, o Senhor que é o Deus da aliança, que apresentou a Abraão, a Isaac e a Jacó, e que deu uma promessa para essa nação, Senhor, cumpre o teu propósito em nossas vidas. Meus irmãos, certamente eles teriam tido um resultado totalmente diferente naquela situação, mas eles foram recorrer ao Faraó, eles foram falar com o Faraó. Então eu quero fazer uma questão para você nesse momento, uma reflexão: a quem você tem buscado para resolver os problemas, para falar das suas aflições, dos seus medos, dos seus traumas, das suas dificuldades? Será que você tem ido até o Faraó ou você tem ido até Deus? Não há nada, irmãos, de errado se nós formos até o Faraó, mas sendo orientados por Deus. Moisés foi até o Faraó, mas Deus falou com Moisés: Moisés, vá lá e fala com o Faraó.
Faraó. Foi diferente dos capatazes. Então, quando nós vamos até o Faraó, irmãos, nós vamos ali instruídos pelo Senhor, certamente teremos um resultado diferente, porque Deus nos mandou até lá. Mas quando nós vamos pela nossa própria vontade, aí já existe uma situação que nós estamos tirando a nossa dependência de Deus e passando a buscar o homem como solução, como resultado. O Salmo 147, que foi lido aqui no começo desse culto, fala que Deus não tem prazer no braço do homem, na força do homem. Deus não tem prazer na força dos cavalos. Mas Deus, Ele vai ter prazer quando nós buscamos Ele e confiamos nele toda a nossa vida, toda a nossa existência. Então, irmãos, é Deus quem vai guerrear por nós, é Ele quem vai lutar por nós, é Ele quem vai conceder vitória ao seu povo. Se esse povo busca ao Senhor, se esse povo clama, se ele confia no Senhor, então teremos vitória, irmãos, ao confiarmos nele, ao seguirmos a sua palavra. A diferença então na atitude de Moisés e na atitude desses capatazes. Quando Moisés então clama ao Senhor, o que Deus fala para Moisés? Eu quero ler com os irmãos o capítulo 6. Deus responde a Moisés. Deus vai dizer para Moisés: Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Deus então fala sobre o braço forte, a mão poderosa do Senhor, que moveria sobre aquele Faraó, que pesaria sobre ele. E através da mão poderosa de Deus, irmãos, ele não somente deixaria o povo ir por alguns dias, mas expulsaria, tiraria o povo daquela terra, mandaria o povo embora daquela terra. Então Israel não ia sair apenas para cultuar ao Senhor por um dia ou por alguns dias, mas Israel sairia daquela terra, irmãos, abençoados por Deus, e Faraó estaria abrindo mão completamente daquele povo. É claro que se você pensar, até mesmo trazendo para a nossa realidade hoje, se você tem uma mão de obra barata na sua empresa e aquela mão de obra traz lucro para você, você não vai querer perder essa mão de obra. De forma alguma, mão de obra barata. E um lucro é um lucro elevado. Como que as pessoas vão querer abrir mão disso? Então, o patrão ou a pessoa que está coordenando aquilo dali não vai querer perder essa mão de obra. Faraó jamais deixaria aquele povo ir, porque o medo de Faraó é o quê? Vou perder minha mão de obra barata. Se eu perder toda essa mão de obra, esse povo todo está fazendo tijolo para mim, vou ter que parar as obras aqui do Egito, vai atrapalhar tudo. Claro que ele não queria perder aquela mão de obra barata, aquele povo escravo, mas Deus estava movendo agora, irmãos, para mudar essa realidade, para que agora Israel conseguisse sair dali, mas não pela sua própria força, mas pela mão, pelo poder de Deus que estava operando em favor de Israel. Deus vai dizer para Abraão: olha, eu sou Deus que me revelei a Abraão, a Isaac, a Jacó. Então Deus fala a Moisés: eu sou esse Deus, o El Shaddai, mas agora você me conhece pelo meu nome. Eu sou o que sou, eu sou o que enviou a voz. E você deve voltar e falar para a nação de Israel, também falar para o Faraó. Moisés, então, irmãos, agora ele vai, motivado pela palavra do Senhor, pela promessa de Deus, ele vai voltar e vai falar então com o Faraó. Quando nós olhamos, irmãos, para a vida de Jesus Cristo, quando você olha para Jesus ali no Getsemane, pouco antes da crucificação, Jesus estava orando no jardim. Ele chamou os seus discípulos. Os discípulos não conseguiram orar com Jesus. Eles estavam muito cansados, eles vão dormir. Mas Jesus estava orando. E ele vai falar: Senhor, se possível, passe de mim este cálice, mas não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Um pouco depois, Jesus Cristo é preso, é levado para ser julgado,
E quando Pilatos vai perguntar à multidão: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou o rei dos judeus? Soltem Barrabás e crucifiquem Jesus. É muito parecido, irmãos, a situação de Moisés ao se deparar com o faraó, se apresentar diante do faraó, com a situação que Jesus estava passando. Os dois são libertadores. É claro que Moisés era só um homem, e Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus encarnado. Mas a figura de Moisés é uma figura que representa Jesus lá atrás do Antigo Testamento. Inclusive, é através de Moisés que Deus estabelece a Páscoa, o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado pelos israelitas. E agora, quando João Batista vê Jesus, ele vai dizer: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nessa mesma situação, uma situação decisória, uma situação de libertação, irmãos, onde o povo seria libertado da escravidão do pecado, Moisés, ele é afrontado por aquele povo, ele é rejeitado por aquele povo. Jesus, da mesma forma, ele ora ao Senhor, ele clama a Deus, mas ele também é rejeitado. Na cruz, Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Jesus Cristo também clama ao Pai, fazendo essa oração. Então nós vemos, irmãos, que tanto Moisés, na sua oração, como também Jesus Cristo, na sua oração final, estão num momento de intensa dor, de intenso sofrimento, onde parece que as coisas estavam piorando, estavam saindo do controle, não tinha mais o que fazer para resolver aqueles problemas. Mas é exatamente aí, irmãos, que é o X da questão. É exatamente nesse momento que Deus entra em ação. Jesus Cristo foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, pela glória de Deus. Não ficou na sepultura. Moisés se apresenta novamente a Faraó e começa a apresentar os sinais que Deus havia mandado. As 10 pragas começam a acontecer, até o momento em que Faraó não resiste mais, que os magos do Egito não conseguiam reproduzir aqueles sinais, não conseguiam acabar com aquelas pragas, então não havia mais o que fazer. E o Faraó vai dizer: não, Moisés, pode levar esse povo, tira esse povo daqui, vai embora com o seu povo. Deus cumpre o seu propósito. Deus liberta aquela nação. Eles vão adorar ao Senhor. Hoje também, pela manhã, na escola dominical, o pastor Thales mencionou esse momento em que eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, os soldados egípcios foram mortos, afogados naquele mar, e do outro lado, Miriam, Moisés e todo o povo de Israel cantaram um hino de vitória, celebrando ao Senhor, que concedeu vitória, concedeu libertação ao seu povo. Da mesma forma, irmãos, quando Jesus Cristo se entrega na cruz, quando ele morreu para nos dar a salvação, e ao terceiro dia o Senhor ressuscita dos mortos, a obra do Senhor estava completa. Libertação para aqueles que confiam no Senhor, celebração nos céus, os céus estavam em festa. Da mesma forma, irmãos, o Senhor quer trazer libertação sobre nossas vidas. Do mesmo modo como aconteceu com Moisés, no tempo de Moisés, e através de Jesus Cristo, o Senhor quer trazer libertação sobre nossas vidas. É claro que muitas vezes nós fazemos como Moisés, como Adão também. Se você olhar lá em Gênesis, quando Eva pegou o fruto, ela comeu do fruto, depois ela dá para Adão. Adão vai dizer para Deus, quando o Senhor se revela a Abraão, quando Deus se revela a Adão, Adão vai dizer para Deus: Senhor, a mulher que tu me deste, ela que me deu de comer. Então Adão pega a culpa do seu pecado, do seu erro, e lança sobre Deus.
Ah, Senhor, foi o Senhor, foi a mulher que você fez, você colocou do meu lado, ela que me deu de comer. Então agora não absolve aquela culpa, a responsabilidade do seu erro. Moisés, quando está ali também diante de Faraó, e Faraó pesa o jugo ainda mais sobre o seu povo, Moisés acaba levando para Deus: Senhor, você não fez nada para libertar esse povo, não fez nenhum sinal, nenhum poder, nada foi feito ainda. Mas Deus estava fazendo uma grande obra. E nós muitas vezes culpamos a Deus pelas coisas erradas, pelas coisas ruins que acontecem em nossas vidas, por perdas, por negócios mal feitos, e por outras coisas que acontecem, relacionamentos que estão errados. Deus tem uma obra libertadora para nós. Deus tem um espetáculo, irmãos, para realizar em nossas vidas e através de nós. Por isso precisamos clamar ao Senhor, buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Então se renda a Ele, se dedique a Ele, com toda a sua força, com todo o seu ser. Não deixe que as coisas do mundo te afastem de Deus. Ainda que o peso da escravidão esteja sobre nós, o Senhor quer sacudir o jugo, quer tirar-nos desse peso de escravidão. Então, às vezes, quando o inimigo percebe que você está indo na direção do Senhor e você vai ser liberto pelo Senhor, ele pesa o jugo sobre você para que você não saia debaixo da mão do inimigo, da opressão do inimigo, porque ele quer que você continue sendo escravo dele, que você seja a mão de obra barata no seu reino. Mas Deus te chama para a liberdade. Deus te chama para ser filho, filho amado, para morar na glória com o Senhor, no palácio com o Senhor. Então, irmãos, nós precisamos acreditar, confiar no Senhor, buscar a Ele de fato, sabendo, Deus, que o Senhor quer nos dar alívio. Ele tem um jugo suave, um fardo leve para nós. Eu quero encerrar essa palavra. Primeiro, retornando a essa questão: a quem você apresenta as suas frustrações, seus sofrimentos, suas dores? Aos homens ou a Deus? Moisés foi a Deus, Jesus falou com o Pai, mas os capatazes foram falar com o Faraó. Deus se lembra da sua aliança. Deus jamais se esqueceu da aliança. A aliança que ele fez com Abraão, Isaac, Jacó. Agora a aliança que Deus faz através de Moisés. Deus fez uma aliança através de Jesus Cristo. Você se lembra da aliança que você fez com Ele? Porque Ele se lembra da aliança que fez com você. Ele está disposto a te libertar. Ele está disposto a avançar. Mas você se lembra da aliança que você fez com Ele? Talvez, irmãos, no domingo à noite a gente se lembra da aliança com Deus. Mas quando estamos no nosso trabalho, quando estamos mexendo com alguns negócios, quando estamos nos relacionamentos, nos lembramos da aliança, estamos dispostos a ser fiéis ao Senhor diante das tentações. Quando o jugo às vezes vem pesar sobre nós, o inimigo traz situações adversas, nós nos lembramos da aliança com Deus, ou nós queremos tirar a aliança e fazer aquilo que nos agrada? O Senhor tem uma aliança com o seu povo e Ele é fiel, Ele jamais vai quebrar a sua aliança. Mesmo que ser escravo no Egito pareça algo confortável para nós, mesmo que o pecado às vezes pareça algo confortável para nós, não será satisfatório, não será abençoado para nós permanecer no pecado, permanecer na escravidão. O Senhor quer nos tirar dela, o Senhor quer nos libertar.
Então precisamos dar as mãos para o Senhor e caminhar e avançar com Ele, ir para onde o Senhor me designar para nossas vidas. Eu quero orar com você mais uma vez. Feche seus olhos, fale com o Senhor agora. Será que você tem buscado a Deus diante dos problemas, das dificuldades que você tem enfrentado? Você se lembra da aliança com o Senhor? Será que você realmente quer sair da escravidão do pecado? Você quer continuar na mesma escravidão porque aparentemente está sendo agradável estar ali? Senhor Deus, nós oramos ao Senhor nessa noite. Diante desse exemplo de Moisés, até mesmo do próprio Cristo, nós suplicamos ao Senhor que o Senhor seja o nosso refúgio, a nossa fortaleza em meio às tribulações, em tempos de angústia. Que cada um consiga buscar ao Senhor, se render ao Senhor, clamar de fato ao Senhor. Que a nossa confiança não esteja diante dos homens, que a nossa segurança não esteja, ó Deus, em clamar a pessoas, mas que sim, Deus, a nossa segurança esteja em buscar ao Senhor. Também clamo ao Senhor, Deus, porque muitas vezes o pecado se apresenta satisfatório para nós. Somos seduzidos pelo pecado, nos entregamos ao pecado, nos esquecendo que esse prazer pecaminoso, ele nos traz escravidão. Por isso nós clamamos ao Senhor nessa noite para que o teu povo seja liberto da escravidão do pecado. Que o Senhor continue cumprindo a sua obra de libertação em nossas vidas, nos tirando do jugo do pecado, do jugo de Faraó, e nos levando, Senhor Deus, para a Canaã celestial, para a nossa herança eterna na tua presença. Ó Deus, que nenhum de nós se perca, que nenhum de nós pereça, mas que o Senhor, através da tua palavra, o teu Espírito Santo, possa cumprir o teu propósito na vida de cada um aqui, Pai. Nós suplicamos ao Senhor que assim seja, que teu povo se renda, se prostre diante do Senhor, para buscar a tua face, a tua vontade. Nós suplicamos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.